Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Provérbios. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pela Sua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas mais uma manhã. Obrigado pela Sua graça, pelo Seu amor e pelo Seu perdão derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela cruz, porque naquele local o Senhor levou todos os nossos pecados e de nós não desistiu. Mas principalmente, obrigado porque vivo está e vive em nós. E principalmente porque voltará para nos buscar, para restaurar o teu reino e transformar esta nação, transformar esta terra. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos por tudo isso, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é o único digno de ser louvado, de ser exaltado. Santíssimo é o teu nome. Glórias te damos, Pai, por tudo que faz, por tudo que já fez e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Domina as nossas vidas, Pai. Nos ensina a andar nos teus caminhos. Faz com que a gente aprenda a ouvir a tua voz, a ouvir o teu chamado, a viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Pai, em nossas vidas. Usa as nossas vidas, Senhor, para a transformação da tua nação, para a transformação do teu povo. Desperta, Senhor, o desejo em nossos corações de te buscar, essa vontade de te querer, essa vontade de te conhecer, essa vontade de andar contigo, de ter intimidade contigo, Senhor. Aumenta, Deus, esse desejo em nossos corações, para que possamos viver segundo a tua vontade, para que possamos viver segundo o teu querer, Pai. Vem com o teu reino sobre nós, para que possamos já nesta vida desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós e que já possamos viver, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, segundo o teu reino, Senhor. Derramando a tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos conhecê-lo e ter intimidade contigo, Pai. Que a sua vontade, Senhor, ela seja soberana aqui na terra, sobre as nossas vidas, como ela já é aí no céu. Nos ensina, Senhor, a andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nos ensina a nos entregar ao ponto de vivermos e caminharmos somente aonde o teu Espírito nos guiar. Nos guia, Senhor, porque não tem caminho que caminhemos, ou não tem para onde a gente for, se não for contigo, Pai. Eu não quero ir, não desejo estar, Pai. Então guia os meus passos, guia os meus caminhos. Enche-nos, Pai, de sabedoria. Enche-nos, Pai, do desejo de conhecer-te mais e mais, Pai, para que da nossa boca só saia aquilo que vem do teu coração, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Para que o Senhor seja louvado e engrandecido. Seja com a nossa nação. Desperte, Senhor, o teu povo. Traga amor e justiça, Senhor. Traga a paz para também o teu povo. Traga um conhecimento e uma sede de buscá-lo, Pai. Traga a paz para Jerusalém. Que aquele povo venha realmente conhecê-lo, que aquele povo venha ser transformado, que o desejo do coração deles seja realizado, que o templo seja construído e que o Messias, Jesus, seja reconhecido por eles. Prepara, Senhor, o teu povo, prepara a tua igreja para a sua volta, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado. Abençoa a vida de cada um aqui presente. E aqueles que não puderam entrar, que o Senhor também esteja abençoando. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que por algum motivo, Senhor, não estão aqui. Que o Senhor
também aumente esse desejo, esse anseio, essa vontade de estar presente, de buscar ao Senhor, de conhecer o Senhor mais e mais. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre. Espírito Santo, vem falar conosco. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Espírito, a compreender a tua mensagem. Nos ajude a entender o que está escrito nas tuas palavras. Dai-nos sabedoria. Derrama o dom de discernimento, o dom de conhecimento, dom de sabedoria, para que possamos compreender o que se passou e o que vai passar. E para que esta palavra serve. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Neide. Bom dia, Alan. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. Está lendo Provérbios, capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se explica a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, e ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justa pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são contentamento do rei, e ele ama os que falam coisas retas. O furor do rei é como uma mensagem da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegra o rei. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva forte de época. Quanto melhor é adquirida a sabedoria do que o quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Mas excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem
E o que confia no Senhor, este é feliz. Sábio de coração, o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura da fala, no falar, aumenta o saber. Provérbios 16, versículo 22. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão de seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como um fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia os seus companheiros e guia-o para um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrado no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Bom dia, Arlindo. Muito bom vê-lo, meu irmão. Bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia. Cara, muito bom. Olha, esse 32, é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. Então, muitas vezes é melhor você ter paciência do que ficar arrumando confusão, arrumando conflito. É melhor você controlar você mesmo do que ficar arrumando guerra com muitas coisas. E muitas vezes a gente fica pensando em guerras, né? Mas quantas vezes a gente arruma guerra dentro da própria casa? Guerra com filhos, guerra com a família. Então é muito melhor ter paciência, ficar na sua, do que ficar arrumando guerra. Porque toda guerra, velho, alguém vai perder, alguém vai se machucar, alguém vai cair. Então é muito melhor ter paciência. Paciência é um dom, cara, e Deus derrama com vontade para quem pede. Mas lembre-se que para você adquirir paciência, você precisa ter conflitos. Então, quando você pede paciência, algumas coisas vão vir para você aprender a dominá-la. É igual Salomão. Salomão pediu o quê? Sabedoria, né? O que Deus deu para ele? Problemas para ele resolver. E assim ele adquiriu sabedoria. E ele continua, né? O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então, muitas vezes a gente fala que aquele cara tem um espírito de guerra, um espírito nervoso. Domine isso, domine a sua vida, domine o seu espírito e conquiste uma cidade. Esse 3 aqui é bem bom, né? Falou falou de que é uma guerra. Eu no 3 aqui. Confia ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Muito 10 esse 3 aqui. Precisamos aprender a sonhar os sonhos do Senhor. Precisamos aprender a viver a vida do Senhor. Precisamos entender o que Ele quer de nós. E aí, quando a gente vive dessa forma, é o que acontece aí. A gente conhece os planos do Senhor e começa a vivê-los. E a nossa vida começa a ser pautada pelo Senhor. E aí eu vou, Delei, com isso, naquele versículo 31, que fala que os cabelos brancos é uma coroa de honra. Por quê? Porque, cara, ele sobreviveu a tanto muito tempo.
Ele aprendeu por muito tempo. Então, no cabelo branco, você busca o quê? Sabedoria. Você busca conhecimento. Você busca a experiência de vida. Então, ela acaba se tornando o quê? Uma coroa de honra. Quando fala da volta de Jesus, quando Isaías fala da volta de Jesus, chama ele de ancião de dias. Quando lá em Apocalipse fala que quando Jesus volta, ele volta com o quê? Cabelo branco como a neve. Uhum. Por que cabelo branco como a neve? Porque isso mostra sabedoria, mostra conhecimento. Você respeita, tá ligado? Você traz, pô, esse cara viveu muito, esse cara tem alguma coisa para me ensinar. Então, quando ele traz aqui que os cabelos brancos é uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Então, aquele que vive a justiça e ele sobreviveu todo esse tempo, ele traz um conhecimento e uma sabedoria que as pessoas buscam, pelo menos os sábios buscam, né? Os justos buscam, né? Porque hoje a gente tem uma juventude tão tola que não sabe aprender com quem já viveu, cara. Eles preferem quebrar a cara do que buscar conhecimento. Quando Deus fala assim para Salomão, eu vou te dar sabedoria, o que é muito interessante que Salomão, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e busca 12 anciãos e aprende com eles. Aí quando ele já aprendeu tudo com eles, ele vai lá e busca mais 12. Bom dia, Cristiane. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente leu Provérbios 16. Bom dia. Bom dia. Então, tipo assim, cara, é buscar sabedoria em quem tem, é aonde tem. Eu costumo dizer assim, cara, que todas as coisas que o Senhor tem planejado e muitas coisas que o Senhor já tem ensinado está por aí, na vida das pessoas, na vida das pessoas que estão ao redor. Isso aqui, ó, uma sala dessa cheia assim, é uma fonte de conhecimento infinita. Porque cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma caminhada, cada um tem uma jornada, onde a gente pode aprender um com o outro. Então precisamos aprender a respeitar e buscar essa sabedoria. E muitas vezes essa sabedoria está na onde? Nas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente está o quê? Fazendo como tolo, achando que já sabemos de tudo, ou achando que... Não, hoje na internet tem todas as respostas. A internet não tem a experiência de vida. A internet não tem o passo, o tombo e o levantar. Ela vai te dar textos. Ela vai te dar coisas que você não vai viver. A internet é um negócio acelerado, né? Passa por cima de muita coisa. Dos princípios, por exemplo, né? Tem coisas que você aprende, ajuda, né? A internet ajuda a acelerar, a cometer erros também. Mas você está falando aí de um cabeça branca que tem a coroa, com os cabelos brancos como uma coroa para sua cabeça. Né? É muito conhecimento, desde que está alojado ali, que a gente tem que explorar isso aí mesmo. E é muito bom mesmo. Né? Não, e sabe o que é a internet? Essa nossa vida acelerada, né? Como você disse, e que a internet fez, o celular fez, tudo fez a gente virar uma geração fast food. A gente não tem mais tempo para parar e ouvir. A gente não quer parar e ouvir. A gente não quer aprender. A gente, às vezes, não é nem aprender, é ouvir uma história boba. Mas é ouvir, é parar e dar atenção, sabe? A gente perdeu essa essência e é necessário restaurá-la. Cara, o que Jesus fazia? Ele contava histórias. E o que era necessário para você ouvir as histórias de Jesus é parar para ouvir. Quando Jesus vai dar o sermão do monte, as pessoas param, sentam para ouvi-lo. Quando Jesus está dando ali o sermão escatológico dele sobre a volta, sobre tudo, são 2 capítulos ali que ele para ensinar os seus discípulos. O tempo todo, se você pegar a maioria são 2, 3 capítulos, cara, que está acontecendo ali ao mesmo tempo que Jesus está parando para ensinar. E quantas vezes a gente não para ouvir? A gente não tem mais esse dom. O nosso dom é rápido. Não, vamos. Para você ter uma ideia, até os áudios hoje são acelerados.
porque a gente não quer mais parar para ouvir e prestar atenção. Esse dia domingo eu estava dando uma palestra, quantas vezes a gente pega um versículo e passa por ele batido, a gente passa por ele sem prestar atenção. Eu estava lendo, quando eu falei isso, eu estava lendo Pedro, é 1 Pedro que está falando ali sobre que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. E aí ele fala assim, cara, dá para você pegar ali cada palavra, ele fala vocês. Então, quando você fala, eu acho que o versículo é assim, vocês são geração eleita, nação de sacerdote, povo escolhido por Deus. Eu acho que é isso. E aí, quando você lê isso, você, passou, beleza. Quando você paga vocês, pega aquele versículo e fala, então significa que ele está separando você de alguém. Ele está separando o justo dos ímpios. Então vocês que já escolheram a Jesus, vocês são o quê? Uma geração eleita. Então vocês foram eleitos, escolhidos pelo Mestre. Vocês são uma geração de sacerdotes. São sacerdotes reais. Então Deus conseguiu cumprir em vocês o que ele escolheu fazer lá em Adão. Que ele está desde Adão tentando trazer uma nação santa, sacerdócio real. E aí, cara, você vai pegando aquele versículo e você vai vendo como ele é rico nas palavras que está ali, e não só nele inteiro. E aí, como ele junta o que Pedro está falando ali e o que João fala em Apocalipse, que é a mesma coisa. Que em Apocalipse ele fala assim, agora vocês são uma nação santa, sacerdócio real. Porque o tempo todo é o que Deus quer de nós, sacerdotes e reis, ao mesmo tempo. Voltando aqui para Provérbios, no versículo 1, quantas vezes a gente planeja e quantas vezes não é da vontade do Senhor? O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quando entregamos os nossos planos e as nossas vontades na mão do Senhor, a gente faz assim, Senhor, acordei, tenho planos para fazer, mas que esses planos sejam seus também. Que essa vontade seja sua, que eu possa andar os teus caminhos e não me afastar de ti. Porque quantas vezes os nossos planos é acordar e trabalhar, almoçar, dormir um pouquinho, voltar a trabalhar, à noite assistir uma série, estar um pouquinho com a família e voltar a dormir. O Senhor está dentro dos seus planos? Você tem colocado Deus dentro dos seus planos? Ele faz parte da sua caminhada? Ele faz parte do seu dia? Ele faz parte durante o seu dia? Você troca uma ideia com ele durante o seu dia? Ou é assim, você acorda, obrigado Senhor, e você dorme, obrigado Senhor, e é só? Qual é a intimidade que temos tido com o Senhor? Ao ponto de que os nossos planos venham dos lábios do Senhor. Ao ponto de que o nosso coração está tão cheio do Senhor que a nossa vontade, o nosso andar, o nosso movimentar, os nossos olhos e ouvidos estão atentos à vontade do Senhor. E por muito tempo, cara, a gente é enganado. Eu vou dizer, eu trabalhei 13 anos dentro de uma igreja achando que eu estava agradando ao Senhor. Achando que por eu estar ali trabalhando, eu já estava fazendo muito. Só que eu não tinha intimidade, eu não tinha busca. Eu já ia rompendo algumas coisas, já estava aprendendo algumas coisas, mas a busca, a intimidade, esse desejo, sabe, que eu tenho hoje de ler a palavra, de tentar entender cada palavra que está na Bíblia, porque cada palavra ali traz uma mensagem, traz uma essência. Isso a gente vai conquistando com o tempo, com a maturidade. Por isso que ele fala dos cabelos brancos. Cara, você imagina uma pessoa que nasceu dentro desse evangelho e tem sede de buscá-lo, assim como Davi fazia. E mesmo assim ele cometeu erros, e mesmo assim ele era um coração segundo a vontade de Deus, porque ele buscava o Senhor. Os planos dele eram de Deus. Cara, Davi, ele
ele foi com os filisteus atacar, defender, na verdade. Enquanto isso, a tribo que ele estava foi atacada ao ponto de sua riqueza e as mulheres serem levadas. E quando eles voltam para a tribo, não tem mais nada, e os soldados dele ficam bravos com ele por isso, porque Davi estava sendo perseguido por Saul na época, e ele estava lutando pelos filisteus. Olha que loucura isso. Ele se tornou um mercenário. E aí eles, cara, os soldados estavam planejando matá-lo, estavam querendo fazer um motim pelo que tinha acontecido. E ele busca ao Senhor, ele fala: Senhor, o que eu faço? Fico aqui ou vou à guerra? Vou contra esse povo para retomar as mulheres e a riqueza. Deus fala com ele: vai, porque será seu. Ele vai e vence a batalha. Quantas vezes a gente fala: Senhor, tem uma decisão muito séria para fazer. Qual caminho devo seguir? Devo aceitar? Não devo aceitar? Devo fazer? Não devo fazer? A gente não faz, a gente pelo impulso faz o que acha melhor. Precisamos aprender a colocar Deus na nossa vida. Se a gente se diz cristão, se a gente se diz seguidor do caminho, se a gente se diz querer viver uma vida como a de Jesus, ter um lifestyle como o dele, ter uma vida como a dele, seguir a sua lei, seguir o que ele mandou, seguir o que ele ordena, precisamos colocá-lo na nossa jornada. Precisamos colocá-lo nas nossas decisões. Precisamos parar de achar que tomamos conta da nossa própria vida, a gente tem o livre-arbítrio e faz como quiser. Beleza, Deus te deu essa condição. Só que aí você também é responsável pelos seus passos. Você é responsável pelas suas quedas. Você é responsável pelas suas mortes. Como assim, Éder? Ué, já ouviu falar que quando a nossa boca está fechada as pessoas morrem? Existe um ditado muito errado que fala que boca fechada não entra mosca. Não, boca fechada mata. Porque Deus te colocou aqui para trazer vida, para gerar vida. E quando a gente é 007 dentro do nosso trabalho, 007 dentro da nossa casa, quando a gente é um cristão e ninguém sabe que você é um cristão, você está matando vidas. Porque às vezes Deus te colocou no seu trabalho para gerar vida, para que você, através da sua vida, transforme pessoas. Mas quantas pessoas que se diz cristão, quando alguém vai na igreja que ela frequenta, a vê na igreja, fala: pô, se esse cara é daqui, eu não quero estar aqui. Por quê? Porque eu trabalho com ele e ele é pior que um demônio no trabalho. Ele é uma pessoa que trata todo mundo mal, xinga todo mundo, briga com todo mundo. Não é um exemplo para uma transformação. Esse vai ser o primeiro julgamento. Então, o que temos sido em nossas vidas? Quais os nossos planos? Quais os caminhos? Ao versículo 2 ele completa: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Então, para nós, às vezes, a nossa jornada, o nosso caminhar é puro. Mas e o Senhor? O que ele acha do seu caminhar? O que ele está achando da sua jornada? Porque ele sonda o Espírito. Ele olha o Espírito. É interessante esse 2 que o senhor leu, que aí casa certinho com o tempo, vamos dizer assim. Há tudo a um tempo determinado, como o senhor falou mesmo aí, né? Durante muito tempo eu estive na igreja achando que eu estava agradando a Deus, mas me faltava comunhão. Mas foi um tempo. No tempo certo, seus olhos foram abertos e começou a comunhão que precisava ser feita. E esse 2, ele fala muito sobre isso. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, né? Mas o Senhor pesa o espírito. Então, a partir do momento que há vamos dizer assim, uma entrega verdadeira, que o Senhor entra na vida dele, o Senhor vai começar a dar esse discernimento. Então, há um tempo, eu vejo aqui, o tempo certo, né? Porque muitas das vezes as pessoas, pelo fazer ali, ela crê que ela está fazendo o correto, da forma que ela está agindo, mas chega um tempo
que o Senhor lhe abre os olhos e ela consegue ver de uma forma diferenciada. Então, eu vejo assim, para tudo há um tempo. Há um tempo de servir como é que eu posso dizer, no exagero, há um tempo de se entregar muito mais, mas tudo no tempo determinado e à disposição da pessoa, né? Eu entendo, eu vejo isso aqui também. E, às vezes, a pessoa acha, não, eu tô no certo, eu tô no caminho certo. Até o errar dela, vamos dizer assim, que para os outros é erro, para ela muitas das vezes não é. Mas chega uma hora que o Senhor é quem pede o Espírito, o Senhor que vai dizer, não, esse caminho não é o que eu quero para você, vem por aqui, o Senhor vai direcionando a pessoa quando se permite. Então, eu vejo como a própria palavra diz, tudo coopera, tudo. E quando ele fala tudo coopera, é bom e ruim. Nem o que aparentemente aos nossos olhos é ruim, a gente não vai cooperar com aquilo. Aquilo não vai cooperar com a gente de alguma forma. Então, de alguma forma, vamos aprender, até mesmo nessa situação ruim, né? É isso aí. É a caminhada, né, Neide? A jornada faz parte, né? Mas eu fico pensando, às vezes, assim, lógico, faz parte do crescimento, mas eu fico pensando se isso já vai fazer, deixa eu tentar fazer uma conta rápida, já vai fazer quase 20 anos. Esses 13 anos que eu trabalhei lá, somando com o que a gente vive hoje, já vai fazer 21 anos. Eu fico imaginando se eu tivesse aprendido ou conhecido as pessoas que eu conheci nesses últimos 4, 5 anos, há 20 anos atrás, como estaria a minha vida hoje? Desculpa eu interromper o seu. Provavelmente só não teria essa maturidade de hoje. Sim. Eu ainda ontem estava conversando com uma pessoa falando sobre essa questão. A gente às vezes fala assim, mas por que lá atrás não aconteceu isso? Porque lá atrás eu não tinha maturidade suficiente para ver dessa forma. Sim. Então eu vejo assim, o Sim. tempo do Senhor, ele é perfeito para tudo nas nossas vidas. A gente, quando começa a entender, você vê por que lá atrás o Senhor não me deu esse entendimento, por que lá atrás eu não aprendi dessa forma, porque era necessário. Era necessário. Você vê, a gente vê aquela parábola da figueira, né? Era tempo dela dar fruto, mas ele queria o fruto dela. Não era o tempo, você entendeu? Então, para tudo há um tempo. A gente precisa só entender esse tempo, muitas das vezes, né? Tudo a seu tempo, né? Tudo tem uma hora de acontecer, uma hora de se realizar. Só que a parábola da figueira me dá medo, Neide, desse jeito. Mas ali você vê duas vertentes. Porque ali ele amaldiçoou a figueira que não tinha fruto, né? Então, porque ele queria a vontade dele naquele momento. Você vê quando a gente às vezes está exposto em algo que não é o nosso tempo, vamos dizer assim? Quando a gente está mostrando algo que não é o tempo certo, né? Você entendeu? As consequências podem ser ferrenhas. Então, assim, se a gente for analisar as coisas, principalmente aqui na palavra, você vê, ó, no 12 ele vai falar, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Aos seus olhos. Aos olhos dele, não é dos outros. Não é o julgamento, o ver do outro, né? Mas o Senhor pesa o espírito. Então, o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o espírito. Só que no 13 ele vai falar assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Lá em cima, o meu caminho é bom aos meus olhos. No 13, ele já fala que eu tenho que confiar a ele as minhas obras, aquilo que eu quero fazer, para que ele estabeleça os meus pensamentos. Então, os meus pensamentos são estabelecidos por ele, para que eu possa fazer de uma forma que agrada a ele e os meus caminhos passem realmente a ser bons aos meus olhos. Então, se você for juntar aqui, e assim vai todos os versículos, né? O Senhor fez todas as coisas para entender os seus próprios desígnios. Olha só. O Senhor fez todas as coisas para entender os seus próprios desígnios. Então, tudo ele fez para entender o que ele determina, o que tem que ser feito. Né? Até o ímpio para o dia mal. Olha aí. Até a situação ruim que eu passo, alguma adversidade, tem um propósito. É para entender o porquê. Que Deus está permitindo. Então, tudo coopera. Não tem jeito. Se até o ímpio para o dia mal...
É isso aí. Tem uma expressão em árabe que é maktub, que quer dizer está escrito. Top. Eu posso só falar um pouquinho também? Sim. Estou gostando dessa discussão de vocês. Eu tenho a minha visão, assim, a respeito disso tudo que vocês estão falando. Tá tudo certo, né? Existe o tempo certo de Deus, realmente. Existe o tempo certo para acontecer as coisas, né? Porque Deus é um Deus de propósito, Ele é um Deus de tempos. Ele determina coisas para acontecerem em cada tempo, né? Mas tem uma coisa que a Bíblia diz, que você disse, Éder. Você disse assim, que por que naquele tempo você não viu? Porém, naquele tempo você escolheu também não se aplicar tanto à Bíblia como você se aplica hoje, né? Porque o que de fato, o que tira as escamas dos nossos olhos é conhecer a verdade. Porém, todos os dias nós temos uma luta muito grande conosco mesmo, porque esse tempo também se realize, que é as decisões. A gente tem que tomar decisões o tempo todo, e todos os dias. E uma única coisa que Deus diz na Bíblia que ele resiste é o orgulho, não é? Ele fala, ao orgulhoso eu resisto, ao soberbo eu resisto, não é? Por quê? Porque o orgulho está ligado ao nosso ego. O nosso ego não nos deixa fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a nossa vontade. Enquanto a gente não escolhe fazer a vontade de Deus, ele resiste a gente também. Porém, ele vai nos conduzindo para esse caminho de arrependimento, ele vai nos conduzindo para esse caminho de chegar a essa conclusão que nós estamos chegando hoje. Ele, por amorosidade, por pura graça, ele nos conduz por esse caminho. Mas só para que a gente veja o nosso próprio orgulho e venha trazer arrependimento ao nosso coração. E que a gente escolha. Uns vêm porque dói muito e outros vêm só porque simplesmente despertou para o estudo da Bíblia. Eu já tive nos dois tempos da minha vida em que eu me apliquei muito à leitura da Bíblia e eu, assim, foi fantástico que nos meus olhos se desnudaram. Como eu percebi, eu ficava exatamente como você, Éder, tendo um desespero porque as pessoas não viam, eu não entendia porque as pessoas não entendiam o que eu entendia. E ninguém da Bíblia, ninguém da igreja conseguia conversar sobre a Bíblia. Isso me frustrava muito. Falava, como cristãos não leem a Bíblia? Eu parava para falar da minha história, ninguém queria saber. Só que eu não tinha maturidade para entender que era a escolha, o tempo delas, né? Elas não estavam querendo buscar. E estava tudo ligado ao ego. E o Senhor foi conduzindo a situação. É preciso que a gente chegue nesse tempo de sofrimento? Não, mas as nossas escolhas, por causa da maturidade, como diz a Neide, te conduz a isso. Porém, a gente pode acelerar isso. E a gente tem o exemplo do Babo Marçal, né? A gente pode querer acelerar isso. De que forma? Usando a nossa inteligência de maneira proposital, se aplicando no estudo da palavra e autoconhecimento. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Mas quanto mais você se conhece, mais você se aproxima de Deus também. O autoconhecimento traz isso. De você entender como é que os seus sentimentos funcionam, como é que o seu cérebro funciona e você tomar esse governo. O governo de si ainda que eu não queira, eu vou fazer. Ainda que eu não consiga, eu vou tentar. E aí entrar na graça do Senhor. Eu tenho passado experiência esses dias de perceber que a minha força não está alcançando e começar a orar ao Senhor de verdade, mas eu não dou conta, faz por mim. E Deus começa a fazer as coisas acontecer. E então, o que eu digo? Esse tempo de Deus, ele é real, no sentido de fazer coisa acontecer, no cumprimento dos tempos. Mas a escolha pessoal de cada um está muito ligada ao seu próprio orgulho. Enquanto o homem está orgulhoso, ele vai usando a desculpa, porque todo mundo fala isso, né? Ah, é no tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é para cumprimento dos tempos, não para sua própria entrega. Quanto mais você se entrega, quanto mais você abre mão de si mesmo, das suas vontades, do tempo que você quer ver TV, ou do tempo que você quer não fazer nada, do tempo que você não quer parar para escutar, como o Éder disse, isso é uma verdade. Isso está muito ligado à sua maturidade própria, mas está muito mais ligado ao seu orgulho e ao seu ego. Aí não é o tempo de Deus, é a sua própria escolha, a sua própria decisão, que realmente está ligada à sua maturidade, mas a gente pode acelerar, é uma escolha nossa. Todos os dias é a decisão que nós tomamos. Vamos nos entregar ao Senhor da forma que a gente conseguir, ou vamos continuar fazendo a nossa própria vontade no nosso tempo? É assim que eu vejo. Mas sabe que, concordo, mas dentro de mim, assim, a palavra não é nem frustração, é preocupação. De verdade, meu coração fica preocupado quando eu ouço pessoas que se diz cristã e não consegue saber um versículo de cor. Não consegue entender que ser cristão não é ir à igreja, e sim um estilo de vida
ao ponto de que entender o que Jesus fala: se você me ama, você guarda o meu ensinamento. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo muitos cristãos enganados, porque acham que estão vivendo uma vida segundo a vontade do mestre e simplesmente estão vivendo uma vida segundo a vontade de um líder, de um falso mestre, de um falso profeta. Mas, Éder, eu também já estive nesse lugar, isso que eu tô te falando, eu me frustrava. Sabe o que Deus falou comigo? Eu tive esse exemplo dentro da minha própria casa. Deus falou comigo o seguinte, que ele prefere manter preso na religiosidade aquele que não está pronto para viver liberdade do que dar essa visão de liberdade e a pessoa se perder. Elas precisam estar lá. Porque se Deus começar a permitir que elas saiam da religiosidade, elas não conseguem viver na liberdade da graça. Elas não vão se relacionar com Deus. Então, deixa elas lá dentro, se relacionando com a religiosidade, que pelo menos ali elas estão tentando achar um caminho, entendeu? Ainda que elas não estejam exatamente como você está vendo aí, que eu também já tive nisso, de ver que a pessoa está na religiosidade, ela está se relacionando com a religião e não com o Senhor. E por isso ela está como está. Mas se tira, que foi o caso do meu ex-marido, acaba de se perder, acaba de enfiar no buraco, entendeu? É melhor que esteja lá, porque ali pelo menos Deus pesa o espírito. Ela fica ouvindo as coisas que a religiosidade ensina, e em vez de ser o verdadeiro adorador em espírito e em verdade, ele só é um adorador, mas não na verdade, entendeu? Mas ele pelo menos está ali, uma hora a ficha cai. Pelo menos ele está ali se podando, nem que seja através do medo, porque a religiosidade traz o medo e não o amor. Nem que seja através do medo de não fazer alguma coisa errada, de não se desviar do caminho. Ainda é graça quem está lá preso na religiosidade, entendeu? Sim. A partir do versículo 16, voltando aqui para Provérbios, ele fala sobre que a sabedoria é melhor que o dinheiro. Tem um textinho aqui que eu achei bem interessante. Em Provérbios 16, o sábio nos diz que a sabedoria é mais desejável que o ouro e a prata. Em outras palavras, aprender é melhor do que dinheiro. Na verdade, a prosperidade material é uma consequência do quão bons somos e o que fazemos. De forma complementar, Provérbios 16, 20 nos diz que qualquer que se expõe ao ensino prospera. Em Provérbios 16, 24, somos ensinados sobre o poder e a importância da palavra agradável. Elas são tão doces, tão desejáveis quanto mel e um favo de mel. Palavras faladas apropriadamente, que encorajam, acalmam ou elogiam, são capazes de ser profundamente agradáveis e até edificantes ao ponto de auxiliar um ser humano a se sentir melhor, inclusive no aspecto físico. Ter calma e caráter controlado é mais notável do que ser um combatente, Provérbios 16, 32. Em uma terra em que a segurança dependia do vigor e agilidade na batalha. Esta explicação pode parecer impensado. Contudo, dominar a si mesmo é uma virtude maior que vencer uma cidade. Eu achei bem interessante esse começo aqui, quando ele fala que a sabedoria é melhor que o dinheiro, que muitas vezes, por exemplo, ontem mesmo eu vi, né? Eu acompanho um cara que ele trabalha com leilão. E aí ele sempre está mostrando os leilões, vários carros, tal, casa. Aí o cara falou assim, olha, eu tenho 10 mil reais, eu quero começar, o que eu faço? Ele fala, cara, primeiro busca conhecimento. Não vai lá e já compra o carro e vai... Cara, você precisa saber como isso funciona. Você precisa estar dentro do sistema, você precisa conhecer o negócio, para aí você começar a mexer. É igual muitas vezes a pessoa ela quer ser um empresário, mas não busca conhecimento. Então, ele que falou que a sabedoria, buscar o conhecimento, buscar tudo, é melhor do que o ouro e a prata. Porque quando você busca sabedoria, busca conhecimento, aí, na consequência, vem o ouro e a prata. Agora, quando você busca o ouro e a prata sem sabedoria e sem conhecimento, eles podem até vir, mas você os perderá. Porque aí já entra a parte que você não sabe administrar.
igual esse cara falou do leilão, ele falou, cara, esses 10 mil pode se tornar 15, 20, 30, ou também pode se tornar 8, 6, 3. Então, se você não tem o conhecimento, não sabe o que fazer, é melhor você pegar esse dinheiro e investir em conhecimento, começar com um nicho menor e depois partir para esse, do que você já investir em algo que você não conhece. É igual você pegar, eu recebi um dinheiro, quero investir na bolsa. Vou investir no quê? Vou pôr no Magalu. Se ferrou. Entendeu? Por quê? Porque não conhece a bolsa, não conhece o mercado. Magalu bateu 20 pontos e hoje está quase negativo. E aí, quem naquele momento investiu, cresceu e já arrancou o dinheiro de lá. E isso faz ela cair. E aí você acha, não, tá no alto, vai lá, investe, perdeu o dinheiro. Por quê? Porque você não estudou bolsa, você não ouviu quem já mexe com isso há muito tempo. Voltamos ao cabelo branco. Voltamos às pessoas que têm experiência. Buscar aprender com quem já fez, buscar aprender com quem já faz. Vamos para o 17, senão a gente não sai desse daqui hoje. O 17. Provérbios 17. É melhor um pedaço de pão seco e paz que em uma casa cheia de bosquetes e conflitos. Os servos prudente governará sobre o filho que envergonha. O pai terá parte na herança com os filhos de seus senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção à palavra destrutiva. Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. O neto são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Voltou no cabelo branco, né? O neto também é uma coroa para os avós. Não convém ao tolo falar com elegância e muito menos aos governantes mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa o quem perdoa o ofensa mostra amor, mas quem insiste nela sempre amigos, separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. A pessoa má sempre procura razão para rebelar. Por isso será severamente castigada. É melhor deparar com
ursa, da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Começar uma briga e como obrigar o comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Absolver o culpado é condenar o inocente. São duas coisas detestáveis para o Senhor. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar-se fiador de um amigo. Quem gosta de brigar o pecado, quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prospera, a língua mentirosa se mete em dificuldade. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegra e um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo para desviar ao rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai e amargura aquela que o deu à luz. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábios quando fica calado, de boca fechada, até parece inteligente. É bem isso mesmo. Muito bom. Bom, Este versículo 6 aqui, gosto muito dele, que fala que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais.
a gente volta à parte da honra, né? De honrar os nossos pais, de honrar. E como é alegre, né? Quando, imagina, esses dias a gente estava na casa de um tio da Márcia, acho que ele estava fazendo 70 e poucos anos, e lá tinha os filhos e os netos, né? E aí a gente fica assim, cara, como é alegre, né? Quando você consegue reunir dentro da sua casa filhos e netos. Do lado da família dela, de vez em quando a gente tem várias, eles são bem unidos, sabe? Então tem confraternizações, no carnaval todo mundo se junta ali. Então muitas vezes tem filhos, netos e bisnetos. Você imagina a alegria do homem, né? Ele ter conquistado tudo isso, ele ter deixado tudo isso, ele trazer tudo isso, e a alegria, eu acho que a alegria maior ainda é tê-los perto, sabe? É tê-los perto. Por exemplo, meu avô, ele tem a presença da minha mãe, a minha é da minha filha. Então ele conseguiu ver até 3 gerações depois dele. E imagina a riqueza que é isso, né? E você poder estar perto, você não perdeu isso. Então, é a coroa, é a riqueza, é ver os filhos dos filhos, é ter eles perto. E a glória, aí é o que a gente fala, né? O que deixa os pais alegres é ver a glória dos filhos. É ver os filhos prosperando, é ver os filhos conquistando coisas que eles não conquistaram. É isso que deixa seus pais alegres. E muitas vezes é isso que é honrar aos pais. É trazer esse orgulho. Não é você obedecer, ouvir 100% do que eles vivem. Afinal de contas, você já é dependente, vive sua vida. Mas quando você fala bem e quando você está perto, quando você está junto e quando a sua vida muda, é uma maneira de você honrar os seus pais, né? Então você traz essa coroa para eles. E aí quando você tem os netos, aquilo ali traz alegria para dentro da casa, né? E isso é muito bom. O 10 também eu marquei aqui, a repreensão, né? Cala muito fundo em quem tem juízo, do que 100 chicotadas no insensato. Então, muitas vezes, aquele que tem juízo, a gente já leu isso em alguns outros provérbios também, fala, né? A repreensão, ela atinge profundo quem tem entendimento, mas o insensato leva a maior paulada e nem se importa. Então, muitas vezes, quando o cara tem juízo, quando o cara tem entendimento, quando o cara é sensato e você o repreende porque ele está fazendo algo errado, ele fala, opa, vou corrigir isso, vou consertar essa rota, vou mudar isso. Agora, quando você faz isso com insensato, a gente já leu alguns versículos atrás que fala, além dele ficar irado com você, além dele, às vezes, criar uma guerra com você, ele não liga, né? É o que está aqui. Nem se importa. Ele não vai nem se importar com o que você está falando, ele não vai nem se importar com o que aconteceu. Ele é rebelde e não está nem aí. E aí o 12, né, ele fala que é melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato em sua tolice. Cara, olha esse exemplo de Salomão, cara. É muito melhor você encontrar com uma ursa que está desesperada atrás dos filhotes dela, que ela pode te atacar e devorar, do que você andar com um insensato na sua tolice. Então precisamos o quê? O que eu vejo aqui para nós? Aprenda a peneirar com quem você está andando. Aprenda a peneirar com quem você está andando. E aqui ele deixa uma advertência, né? Quanto aquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Pesado isso, pesado, pesado. O 17, o amigo que ama em todos os momentos é um irmão na adversidade. O amigo que sempre
Com ele, o amigo que ama sempre e com ele não há tempo ruim, mas quando há problemas, ele sempre é um ombro amigo. Então, o melhor amigo, o amigo de verdade, é aquele que ama estar contigo em todos os momentos. Eu falo, a palavra fala, né, que às vezes tem muitos amigos que é mais chegado do que irmãos. Tem um provérbios que esses tempos a gente leu para Isabelle, que eu achei bem interessante, que é muito melhor quando você tiver problema, buscar o seu vizinho do que o irmão que está distante. Então, você conhece seu vizinho? Entende? Como que você vai pedir ajuda para ele? Você é um bom vizinho? Então, precisamos o quê? O que eu vejo em tudo isso? É relacionamento. Como andam os nossos relacionamentos, né? E aí no 19 ele coloca, né? Quem ama a discussão, ama o pecado. Pesado isso. Quem ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Vamos ver outra versão aqui. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Na mensagem está assim: quem namora o pecado se casa com a confusão. E quem deixa a arrogância subir a cabeça faz um convite à destruição. Muito bom, cara, muito bom. Então, precisamos estar atentos. E essa versão traz um esclarecimento interessante. Namorar o pecado, andar com o pecado, tá ali juntinho com ele, traz o quê? Você casa com a confusão, vai te trazer confusão, vai te trazer coisas ruins, né? Que tá ali, quem ama a discórdia, ama o pecado. Quem ama o pecado tá o quê? Afastado do Senhor. Consegue entender isso? Então, se você namora o pecado e casa com ele, casa com a confusão, você está fazendo o quê? Senhor, fica de ladinho aí, porque prefiro estar aqui, né, no pecado. Pode falar, dona Neide. De boa. Deus abençoe. Eu quero falar a respeito do 17, né? Sim. Minha versão está assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. E aí eu faço essa aplicabilidade sempre que eu tenho a oportunidade de estar com os meus sobrinhos, que são menores, porque as crianças, elas estão num processo ainda bem primitivo de entendimento das coisas, eles vêm muito assim, no concreto, no concreto. E para eles, todo mundo é amigo. Ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar com ele, eu falo, amigo, o que é amigo? Sempre trago essa relação. E esse versículo me ajuda bastante, né? Com exemplos simples e práticos. Eu falo para você, fulano é seu amigo? Ele te ajudou quando você caiu aquele dia na escola? Ele ficou perto de você? Ele chamou alguém para te ajudar? Você se ralou todinho? Ou ele ficou só perto de você quando você estava com o seu lanche gostoso? Então, assim, você tem que trazer essas reflexões para as crianças, porque daí elas começam a perceber, né? E aí vão se apoderando dessas questões do ser amigo, do compartilhar, do estar ali acompanhando, e sendo de verdade irmão, amigo de alguém, né? E fazer essas diferenciações, quem é o bom amigo, quem é o mau amigo, né? Entre aspas, aí. Então, é bem importante, quem tem seus pequenos, fazer essas reflexões. Olha, a palavra de Deus, ela nos ajuda até nesse sentido, né? De dar exemplos para as crianças sobre coisas do cotidiano delas e fazer elas refletirem sobre isso. Porque até a gente mesmo, às vezes, né, a gente não... É difícil o adulto não ter esse entendimento de quem é o seu amigo ou não, né? Mas tem pessoas que ainda se perdem nessa questão, porque são tão engodados naquele desejo de que aquela pessoa seja realmente seu amigo, e às vezes não percebe umas coisas mínimas, né? E aí só lá na frente vai perceber, olha, fulano não foi legal. Eu gosto muito desse versículo.
para falar para os pequenos. Eu falo isso para minha filha também, né? Porque eles têm essa mania, né? De ir na escola, todo coleguinha é amigo. Aí eu falo assim, não é amigo não, é colega. Ela, como assim, pai? Vai, pensa só, na sua vida adulta, a maioria deles não vai estar mais andando com você. E geralmente a amizade é algo que você carrega para sempre. Então, aí ela já meio que já começou a entender, ela já chama de colegas, ela já parou de falar, de chamar de amigos, né? E aí, voltando aqui, é bem interessante, isso é muito bom. E a gente, como adulto, também precisa aprender a discernir isso, né? Quem são amigos, quem são colegas. E eu acho bem interessante porque se a gente pegar ali em Jesus, o próprio Jesus, né? Ele tinha aqueles mais próximos dele, né? Aqueles que ele contava com eles. Por exemplo, quando a gente vê Jesus, quando ele vai lá para o Getsemane, antes de ser preso, ele fala, em Mateus ele fala, minha alma está entristecida. E ele pega seus 3 amigos, se eu não me engano, Pedro, Tiago e João, e pedem para que eles intercedam por ele enquanto ele vai orar. Então ele tem ali os 3 amigos dos 12. Então ele tem aqueles 3 ali. E aí João ainda se destaca, sendo aquele que colocava o seu, descansava-se no peito do Senhor. Então precisamos pensar quem são nossos amigos, a quem realmente precisamos falar. E aí eu volto, né? Tem muitos amigos que eles são mais chegados que irmãos. Tem muitos amigos que você abre o seu coração que você não abriria para o seu irmão. Entende? Então precisamos pensar e remetir. E eu vou te falar a verdade, a amizade precisa ser avaliada e testada. Porque às vezes você é muito amigo da pessoa, mas a pessoa não é sua amiga. Na verdade, quando você avalia a pessoa, ela quer, na verdade, te derrubar. Só um lado sente essa coisa, né, Éder? Só um lado, assim, putz, gosto daquele cara pra caramba, sou amigo dele, meu amigo. E aí, às vezes, ele não é recíproco, né? Não é a mesma coisa que você é com ele. Sim. Aí tem que, igual você falou, tem que ser testado mesmo. Tem que ter a prova. Ou é aquele amigo que só tá na hora boa, né? Só tá no bem bom. Isso, Né? A hora que exatamente. você A tá maioria ali são assim, né? quebrando a cara, Uhum. um abraço e tchau. Você quer A maioria são desse descobrir jeito. sua verdadeira amizade é aquele que tá com você no momento de dificuldade. Que na hora da festa, na hora da alegria, velho, tá todo mundo ali. Vamos voltar. Quem que era o único que estava com Jesus na cruz? Era só o João. Uhum. Só o João estava lá. Então, mesmo aquele amigo que a gente considera no momento de dificuldade nos nega, lembra? Aí a gente traz Pedro. Então, precisamos o quê? Aprender a avaliar e aprender a cuidar. E aprender a discernir essas coisas, né? Voltando aqui para o 22, para a gente ir para finalizando, o 22 é interessante, né? Que o coração alegre é bom remédio. Por que o coração alegre é um bom remédio, né? Ele, na outra versão está assim, a disposição alegre faz bem à saúde. O coração alegre é um bom remédio, porque coração alegre está alegre no Senhor. Quando você traz o sorriso, quando você traz a alegria, quando você traz aquilo. Cara, você pode ver, é difícil uma pessoa que é alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa firmada no Senhor estar doente. Por quê? Porque aquilo é a formosura, a alegria do coração formoseia o rosto, né? Algo assim. Então precisamos estar atentos. Mas o espírito abatido vai secar até os ossos. Então, quando é a ansiedade, a depressão, a dor, a tristeza, aquela pessoa que tudo para ela é ruim, até os ossos se secam. Olha que pesado isso. Então, quando o espírito é abatido, quando eu posso dizer assim que o espírito está morto, né? Porque a
A palavra fala que quando Deus fala para Adão que quando ele fosse comer do fruto ele estaria morto. O que morre em Adão é o espírito, né? É essa conexão com o Senhor. E esses dias eu estava meditando na palavra e veio no meu coração assim algo bem assim, quando Jesus ele fala para o cara fala assim, Senhor, posso te seguir? Aí ele fala, pode, me segue, né? Ele fala assim, mas deixa eu enterrar o meu pai primeiro, né? Tirando de todo o contexto judaico, que tem toda uma base para isso, mas Jesus fala assim, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quando eu ouvi isso, tipo assim, eu já ouvi isso várias vezes, mas quando eu ouvi isso, estava domingo no carro ouvindo um podcast, quando eu vi isso, cara, veio nitidamente assim na minha mente. Todo aquele que não aceitou Jesus e não crê nele está morto. Por quê? Porque o seu espírito está desconectado do Senhor. Literalmente, ele está morto, assim como Adão morreu ao comer o fruto, né? Não é a morte física. Então, a gente até brinca, né, que a gente já existe muitos zumbis entre nós, né? Que todo aquele que não conhece ao Senhor e não se entregou, não teve uma nova vida, né? Vamos dizer assim, ele está morto. Então, o que Jesus, que para mim, naquele momento, que Jesus disse para ele ali, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, você agora que me conheceu, agora você tem vida. E vamos levar vida aos outros. Então, se você está preocupado se vai enterrar seu pai, deixe que os mortos enterrem os mortos. Falei, caraca, cara, ele está falando de deixe que os mortos espirituais enterrem os seus mortos espirituais. Já que ele não quer vida, deixe os mortos com os mortos. Se você levou vida e ele não quer essa vida, deixe os mortos com os mortos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu falei, caraca, deu um estalo naquele momento, né? E aí, para a gente ir caminhando aqui para o final, os últimos 2 versículos é bem interessante. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Na outra versão aqui fala que quem sabe muito fala pouco, e quem é sensato sabe se manter calmo. Então, muitas vezes, aqui eu falo muito porque vocês não falam, eu tenho que falar. Mas muitas vezes a gente está assim em reunião familiar e tal, e eu tô calado. Por quê, Éder? Porque a conversa para mim não agrada. Porque na verdade o assunto muitas vezes não me traz vontade de falar. Não me traz aquele desejo de estar falando. Hoje, de verdade, eu tenho muito desejo de estar falando da palavra, eu tenho muito desejo de estar discutindo a palavra, porque isso faz. Eu tento te ensinar e desejar o que você cresça e tenha vontade de conhecer, e eu tento também tirar de você o máximo que você tem, para que eu possa também aprender com você. Então, eu gosto de conversar com pessoas que estão a fim de discutir isso, estão a fim de conversar sobre isso. E muitas vezes a gente tá ali, cara, e a conversa é tão tola, tão fútil, tão rasa, que você fica assim, às vezes eu fico no celular. Ou vou ler, vou ver alguma coisa, ou tô jogando alguma coisa, porque aquilo não me agrada, não enche o meu coração, não tenho vontade de discutir aquilo, sabe? E aí, lógico, o ouvido tá sempre atento ao que está ao redor, e você começa a falar assim, cara, como o engano desta geração está enganando até aqueles que se dizem conhecedor da palavra. A gente estava em uma reunião e aí você começa a ouvir assim, cara, coisas insensatas, sabe? Coisas que vai contra a palavra e coisas distorcidas de pessoas com que você não espera. Aí você fala, caraca, como o tempo do engano
dos falsos mestres, dos falsos profetas, o tempo da apostasia, né, que é o esfriamento da palavra, que é essa separação do Senhor, que é aquele momento assim, não, eu conheço a Deus, eu estou salvo, estou de boa, não preciso ter intimidade com Ele, não preciso frequentar um templo, não preciso orar todo dia, não preciso ler a palavra. Não, a palavra o Velho Testamento é coisa passada, precisa ser reescrito, tá tudo errado. Cara, quando esses pensamentos começam a atingir a nossa mente, isso já começa a trazer dúvida, isso já é literalmente um esfriamento. E quando a gente vai lá em Mateus 24, que ele fala assim, que o amor de muitos se esfriará, ele tá ensinando isso para os discípulos. Então ele está falando que o amor de quem se esfriará? De quem tinha amor, de quem um dia amou, de quem um dia andou com o Senhor, de quem um dia tentou frequentar uma igreja, tentou caminhar, mas as circunstâncias da vida, o engano, os prazeres deste mundo fez o amor se esfriar, que é a apostasia que a gente está vendo acontecer dentro da igreja, que a gente está vendo acontecer em todas as nações. Só que ele continua, só que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então, permanecer até o fim no quê? Neste amor, nesta compreensão, neste conhecimento, nessa intimidade com ele. Porque aí lá em Mateus 7, isso eu vou sempre estar batendo ali, muitos vão se enganar porque estão sendo enganados. Porque tem dons, porque tem conhecimento, estão pregando, mas não tem intimidade com o Senhor. Ele fala, afasta de mim porque eu não te conheço. E às vezes eu fiquei pensando assim, mas e se essa pessoa foi salva porque ele reconheceu, mas ele não andou? Então, muitas vezes eu vejo assim, que muitos serão salvos, mas não terá intimidade com o Senhor. Então não terá relacionamento com ele. Serão salvos e serão aqueles camponeses que veem o rei lá de longe. Que de vez em quando o rei passa na frente da sua casa, ele se prostra e tal, mas o rei não sabe nem o seu nome. Qual as escolhas que a gente tem feito? O que a gente tem escolhido? Aí ali no 28, até o insensato, quando se cala, é tido como sábio. Se ficar de boca fechada, passa por inteligente. Então, quais têm sido as nossas escolhas? A gente tem se passado por sábio mesmo sendo insensato, mesmo sendo tolo, porque a gente está quieto? Ou quando a gente fala do que a nossa boca está cheia? E se a nossa boca está cheia do Senhor, a gente fala as coisas do Senhor. Eu tenho a opção de ficar quieto, porque eu me basei também naquele... Às vezes é como jogar pérolas aos porcos. Os porcos não estão prontos para comer aquilo. Então, muitas vezes você tem que ficar dando leitinho, mas você quer dar... É igual está lá em Hebreus. Eu tenho desejo de te dar comida sólida, mas vocês, se comerem comida sólida, vão passar mal. Então, eu tenho que ficar dando leite para vocês o tempo todo. Até quando vai ser assim? Até quando vocês vão crescer? Então, precisamos buscar. Eu sei que isso é individual, é de cada um. Então, nós estamos num tempo que precisamos buscar principalmente dons do Espírito e o dom de discernimento. Porque quando os discípulos perguntam para Jesus como será o tempo do fim, a primeira coisa que Jesus fala, cuidado para que vocês não sejam enganados. Então, eu posso falar que durante 2 horas, vai na palavra e vê se o que eu estou falando está na palavra. Porque se o que eu falo vem de encontro com a palavra, é contra a palavra, fique com o que está na palavra e pare de me ouvir. Assim você tem que fazer com os líderes, assim você tem que fazer com os pastores, diáconos, profetas, apóstolos, papa, padre, regente, quem quiser. Duvide sempre do que ele está falando. Busque na palavra se é real.
a gente tem que estar firmado na Bíblia, a gente tem que estar firmado no que o Senhor disse, porque o coração do homem é enganoso. Às vezes o cara tá ali com uma ótima intenção, mas só de intenção não resolve. Às vezes o cara, ele é um bom locutor, ele é bom na fala, mas ele não tem profundidade nenhuma na palavra. Quando a gente vê lá em Gálatas, Paulo fala para Timóteo abrir uma outra igreja, porque a igreja que ele tinha fundado e deixado 2 irmãos para cuidar lá, eles estavam distorcendo a palavra porque eles não buscavam conhecimento na palavra. E aí eles estavam falando o que eles achavam que era interessante para eles. Então, bom dia, Cristiane. Deus abençoe. Amém. Bom dia, pessoal. Então, precisamos estar firmes na palavra o tempo todo. O tempo todo. Éder, deixa eu compartilhar com você o entendimento que o Espírito Santo ministrou no meu coração quando você disse sobre que a gente tem que buscar, né, os dons, né? Dons do Espírito. E eu venho nessa busca e falando com ele há já um bom tempo, mas ele que distribui para quem ele quiser, a hora que ele quiser, como ele quiser. Se ele não quiser, também está tudo bem. Mas eu ouvindo um testemunho do Subirá, e ele é bem, assim, ele tem já uma caminhada em relação à questão de dons espirituais, né? Dons do Espírito Santo. E aí, naquele momento que eu ouvi aquele testemunho, né, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, assim, você pede, mas você tem que ter ciência de que eu vou cobrar mais de você. Por isso. Por aquilo que você está pedindo. Você quer? Então, assim, eu até senti um temor naquilo que o Espírito Santo ministrou na minha vida, porque, assim, a gente deseja, assim, mais intimidade, mais caminhada, mais com ele, mas, assim, tudo que é concedido, a gente vai ser mais cobrado por aquilo que foi concedido, foi dado. Então, tem um grau de responsabilidade muito grande, né? Quer dizer, eu te dou uma coisa, e aí? Você vai ficar com aquilo ali? Ou você vai produzir em cima daquilo que eu te dei? E aí me deu um certo temor, sabe? E assim, foi tão nítido que não tinha como ser essa fala comigo, que não tinha como ser outro pensamento meu. Foi ele falando exatamente comigo, isso mesmo. Você pede, né? Mas você sabe que você vai ser cobrado por isso que você está pedindo. Então, assim, a gente tem que, meu Deus, ter um cuidado mesmo naquilo que pede, né? Porque, ai, a pessoa você concede uma coisa e depois você não sabe nem o que fazer com ela. E ficar desesperado, porque o mundo espiritual, ele não é, os seus olhos vão ser abertos, ele não é bonito, né? Como esse nosso mundo que a gente. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Do que pede, porque se ele quiser conceder, aí nós vamos arcar com aquilo que nós pedimos, aquilo que ele nos concedeu. Precisamos ter discernimento, né? É por isso que eu gosto muito além de Coríntios. Quando você vai ler sobre dons do Espírito, a gente precisa ler Coríntios 12, 13 e 14. Porque o que acontece? Quando Paulo põe o amor no meio ali, ele fala, cara, sem amor não adianta ter dom nenhum. E os dons do Espírito, eles são para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. E quando ele fala assim, o que acontece? Fabiana, eu vejo muito isso. Por que os dons têm se apagado dentro das igrejas? E muitas vezes os dons são enganos, conforme ele é buscado. Como você acabou de falar, qual é o temor? As pessoas não têm mais temor.
temor ao Senhor. As pessoas não têm mais este amor. Então, quando elas buscam os dons, elas buscam por prazer próprio. Ah, eu sou o cara que cura, eu sou o profeta. Não, é o Espírito que te dá essa condição. E eu gosto muito que Paulo ele fala no 14, que ele fala assim, busquemos os dons com zelo. Então, buscamos os dons com vigor, busquemos os dons todos os dias, mas sabendo que é o Espírito que vai nos usar no momento certo. Então, se ele te dá, ele não te dá o dom de profecia, ele vai derramar a profecia sobre você quando for necessário. Só que ele não vai colocar a profecia em você, por exemplo. Um exemplo, né? Ele não vai derramar o dom de profecia sobre você se você não desejar também. Então, Deus quer nos usar o tempo todo. Então, o tempo todo temos que aprender a estar à disposição. E realmente, isso que você falou, ele vai nos dar o dom, a gente precisa aprender a usá-lo. Só que não é assim, ele vai me dar o dom de cura, então em todo mundo que eu curar vai ser curado. Não, não é assim. Porque é ele que escolhe. Eu estou lendo aqui o livro do Show, da quarta dimensão. E ele fala assim, cara, teve uma mulher que veio aqui e ela estava na cadeira de roda, na maca, ela não andava. Só que quando ela chegou, eu já senti a fé dela e eu só pus a mão, orei, a mulher saiu andando. Só que veio uma outra que conhece a palavra, que conhecia os versículos de cor, que conhecia, que estava buscando aquela cura há muito tempo. Eu orei, eu pulei, eu ajoelhei, eu rodei, eu fiz um monte de coisa e ela não foi curada. Aí ele fala assim, para trazer essa conclusão do que ele fala assim, o dom é dado pelo Espírito no momento que ele quer, não é no momento que eu quero. Ele fala assim, porque se fosse como eu quero, eu ia curar todo mundo. Mas às vezes o Espírito não quer curar todo mundo. Às vezes aquela enfermidade é para outra coisa. Aquela enfermidade às vezes precisa curar outra coisa na vida daquela pessoa. E não é para você curar naquele momento, ela não é para ser curada naquele momento. Então, o derramar dos dons do Espírito, ele é dado conforme ele deseja. Só que o que acontece? A igreja perdeu a essência do amor. E quando a igreja perde a essência do amor, eu estava ouvindo sumiu o nome dele da minha cabeça. Ele falou assim, porque hoje é muito difícil você ver dentro de uma igreja uma pessoa se levantar com um dom de línguas, começar a falar em línguas e levantar outra pessoa para traduzir o que ele está falando. Porque o amor se esfriou. O amor acabou. É só a gente ler Coríntios 13. Se o amor acabar, não adianta nada falar em línguas. Não adianta nada profetizar. Então a gente está numa geração que o amor está se esfriando. E Paulo fala assim, não mateis o Espírito. O que ele quer dizer? Quer dizer que o Espírito pode ser morto. Não que a gente vai matar o Espírito Santo, mas que o Espírito de Deus pode morrer dentro da igreja. Que você pode ter uma igreja com paredes, com o altar, com o preletor lá na frente, com as pessoas, e o Espírito não está lá. Lembra lá Apocalipse, quando ele fala lá para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se você deixar eu entrar ali, eu cearei, comunharei com você. Ali ele está falando para quem? Ele está falando para uma igreja. Então ele não está falando para o seu coraçãozinho. Lógico, ele está ali querendo entrar no seu coração, tá? Mas naquele momento em Apocalipse, ele está falando para a igreja. Ele está falando para uma igreja, que não é nem quente nem fria. Ele está ali para Laodiceia falando, olha, e aí? Vocês têm uma igreja, vocês têm louvor, tira o dízimo e oferta, vocês têm batismo, vocês têm grandes hinos, você tem um pregador, vocês têm tudo que uma igreja tem, menos o essencial. Eu não estou aí. Então, não apagueis o espírito. E o que a gente tem hoje não estou criticando, mas às vezes o culto ele é
tão racional que o espírito fica lá fora. Ela é movida pelo homem. O homem, e cara, o homem tem poder para fazer isso, tranquilamente. Uma palestra motivacional não tá falando de Deus e ele faz os caras chorar. Consegue entender? Então, não apagueis o espírito. Então, eu entendo muitas vezes esse temor de buscar pelas consequências, mas precisamos o quê? Fazer como Elias, como João Batista, como Moisés, como o próprio Jesus, como Paulo, como precisamos ser ousados. Precisamos buscar ousadia e não temer as consequências. Não estamos mais em tempo de ficar com medo. Estamos no tempo de ter força, poder do Espírito para lutar pelo que está por vir. E para isso, precisamos o quê? Nos preparar. Você imagina um soldado. O que o soldado faz no quartel? Se prepara para a batalha. Então, eles estão o tempo todo ali correndo, se exercitando, dando tiro, preparando sua mira, arrumando as armas, preparando mais armas para a batalha, certo? A nossa batalha não é física, ela é espiritual. Então, precisamos o quê? Estar o tempo todo alimentando o nosso espírito para a batalha. Porque quando ela vier, precisamos estar prontos, certo? Agora você imagina, vou trazer de volta para o físico. Imagina, começou uma guerra. Aí ele vai lá, pega o Éder para batalhar nessa guerra. O Éder que nunca pegou numa arma, nunca deu um tiro, gordinho, não consegue correr, não consegue escalar uma montanha. O que vai acontecer com o Éder? Vai morrer. Porque ele não está pronto para a batalha. Então precisamos o quê? Estar pronto para a batalha. E a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, sim contra os espíritos. Então precisamos alimentar o nosso espírito. E aí fala-se o quê? Precisamos buscar poder no Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder. O Espírito Santo nos dá ousadia. Ele nos dá trepidez. Ele nos concede poder. E os dons foi para isso. Os dons são derramados conforme Ele quer, para que a gente possa combater esse mundo espiritual. Agora, vou dar um exemplo. Eu não peço. Então temos que saber o que pedir, que foi o que você falou aí, realmente. Porque muita gente fica pedindo assim, Senhor, eu queria tanto ver o anjo. Queria tanto ver o anjo. Queria ver anjo. Só que, querido, a mesma porta que se abre para que você veja anjo, vai fazer você ver demônios, porque os demônios eram anjos, certo? Concordam comigo? E você entende que nesse plano aqui tem mais demônios do que anjo? Porque os anjos vêm para socorrer no momento certo. Já os demônios estão o tempo todo tentando te derrubar. Então, quando a gente pede para abrir a visão, cara, pensa no que você está pedindo. E eu vou te falar uma coisa, uma vez aberta, aberta para sempre. Então, não vou me aprofundar nisso, mas a nossa vida ela é feita de portas. E quando abrimos as portas, a gente tem que estar ciente da consequência que tem atrás daquelas portas. Então precisamos buscar realmente discernimento de espírito, discernimento do Senhor e estar preparado, porque se Deus também quiser abrir sua visão para que você consiga combater aquilo, bora para frente, cara, bora para a batalha. Afinal de contas, para você ser um general, para você ter uma patente alta e enfrentar grandes coisas, você precisa treinar e enfrentar pequenas coisas. Então, tipo assim, cara, que tipo de cristão nós somos se tivermos medo do mundo espiritual? Precisamos entender que ele existe, que ele está ao nosso redor e é muito mais real do que esse plano físico que a gente conhece. Muito mais real. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis, abrir a porta espiritual é a mesma coisa que quando Frodo colocava o anel e ele via um outro mundo em volta dele. Traz isso para sua memória. A gente não vê, mas quando a gente coloca o anel, que é o espírito, e a gente deseja isso, a gente começa, e se você buscar isso,
você vai ver um mundo ao seu redor que é muito mais real do que esse que a gente tem aqui. E que está o tempo todo agindo em nossas vidas, tanto para nos levar para as coisas boas, quanto para as coisas más. Então, por isso que precisamos buscar poder do Espírito Santo e estar firmado no Senhor. Só uma última colocação, mas eu entendi nesse sentido, do cuidado dele comigo, e falar assim, ó, você quer isso? Mas não se esqueça que você vai para o confronto, você Sim. vai para o enfrentamento. É nesse sentido que eu vi o cuidado dele comigo, sabe? Então, você quer? Você pensa bem, porque você vai para o confronto. Entendeu? É isso aí. Bora pro confronto, pô. Amém, gente? Já passou da hora faz tempo. Deixa a gente vai embora aqui, é muito bom. Deus é muito bom e a gente vai sempre aprendendo, né? E isso é maravilhoso. Muito bom. Fabiane, pode orar para a gente então encerrar, por favor? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo bendito nome, Senhor. Eu te louvo, Deus, por este dia, Pai, e por todas as coisas que o Senhor há de oportunizar, e pedimos que em tudo o Senhor esteja presente, Pai. Nos ajuda a caminhar e a estar conectados com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, esteja falando a cada momento em nossos corações, que possamos buscar essa intimidade contigo, Senhor. Que possamos, sim, externar os frutos do Espírito nas nossas vidas, em nossas ações, Senhor. E que possamos, Senhor, ser instrumentos nas tuas mãos, Pai. Seja onde for, com quem necessitar, Pai. Que desejamos, sim, que resplandecer a luz de Cristo em cada momento em nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, Senhor, abençoa cada família aqui representada, Deus. Colocamos nas tuas mãos, Pai, os familiares dos teus servos, Senhor, traz cura àqueles que estão enfermos, Pai. Senhor, tu conheces o coração de cada um, tu sabes a necessidade de cada um, Pai. E para a glória do teu santo e bendito nome que o Senhor venha trazer, Senhor, aquilo que cada um aqui necessita, Deus, a cura, suprindo as necessidades, Pai, que seja material, que seja física, espiritual, Pai, tudo colocamos nas tuas mãos. E salientamos a dependência do Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Dependemos, Senhor. Queremos estar conectados com o Senhor, Pai, em todos os momentos. Fala conosco, Deus. Possamos ouvir a Tua voz, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Nos confronta, Deus, nos anima, nos alerta, Pai, nos dirige, nos conduz. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui no seu dia, Pai. Nós oramos e já agradecemos por tudo que tens feito, por tudo que fará. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, adquirindo conhecimento e sabedoria com as palavras do rei Salomão e como Deus tem ministrado aos nossos corações. Meu convite é, esteja com a gente ao vivo, de segunda a sexta, às 5 da manhã, horário aqui do Mato Grosso do Sul, ou 6 horas, horário de Brasília, como você desejar. Se você deseja estar com a gente aqui ao vivo, manda um comentário aí e eu te mando o link do nosso grupo para que você possa estar com a gente e que Deus possa ministrar ao seu coração e que você possa trazer o seu conhecimento para que a gente possa crescer junto com você. Que Deus te abençoe e que sua vida seja excepcional e que a tua sede pela palavra cresça todos os dias.